E aí eu acho que o tema hoje é um tema que é legal porque a proposta é trazer bem para a prática mesmo, né? Assim, poder discutir aquelas coisas que acontecem no nosso cotidiano e às vezes a gente tem algum desafio com os nossos filhos, né? E aí às vezes a gente dividindo aqui a nossa percepção de como que a gente pode, né, abordar, a vida pode ficar mais leve, né? Então, para Sim. começar, eu queria ver com você assim, qual que é a melhor maneira que você acha assim, da gente lidar com aqueles filhos que a gente considera como mais difícil, mais desafiadores, né? Tem algum olhar especial que a gente pode dar para a questão que possa ajudar a gente a resolver? Uhum. A gente trouxe, né, até um pouco desse tema desses filhos difíceis, porque esse é um tema que a gente já viu ano passado, que é um tema que chama atenção para as pessoas, a gente sabe que a maior angústia da gente como mãe é muitas vezes não saber como ajudar os nossos filhos. E, na verdade, a gente coloca filhos difíceis, muitas vezes são rotulados como difíceis, mas são filhos que estão dando, na verdade, muito trabalho e muita preocupação. Essa semana nos stories também isso apareceu recorrente, assim, as mães perguntando, falando das dificuldades, desafio com o filho adolescente, com o filho mais novo, com, filho, né, com criança, assim. E aí, a partir disso, essa proposta de trazer como que a gente pode ajudar, então, esses filhos que são considerados difíceis, né? Ou que estão nos dando preocupação, ou que estão nos dando trabalho, enfim, para muito além dos rótulos, né? O que a gente vê, né, Laura, na abordagem sistêmica, a Laura também está se aprofundando nisso, o que, na verdade, esses filhos que são considerados difíceis, essa dificuldade, o que eles estão tentando mostrar? Na verdade, dentro da nossa visão sistêmica, eles estão tentando mostrar para a gente, né, para a família, para a mãe, ali no caso específico, que a gente fala para mães, que algo dentro do sistema familiar não vai bem, né? E esses filhos que são considerados difíceis, eles são aqueles que quando a gente enxerga a fundo esses filhos, eles são filhos que têm a maior capacidade de amar dentro do sistema familiar, né? Eles e muitas vezes são eles que seguem mais fiéis também à família. Por mais que muitas vezes isso pareça estranho, contraditório, são os filhos mais fiéis, né? Muitas vezes. E muitas vezes, a partir disso, né, do nosso trabalho, o que a gente vai percebendo? A gente começa a ajudar, o que a gente ajuda as mães aqui dentro o nosso objetivo é a ter clareza sobre o que pode estar por detrás, né? O que está por trás desses comportamentos desafiadores desses filhos que são considerados difíceis. Bom, então vamos lá para a pergunta que é qual que é a melhor maneira de ajudar? Né? Porque primeiro eu quis falar isso para a gente tirar um pouco desse rótulo dos filhos difíceis, né? E começar a enxergar por detrás desses filhos, tá? Que eles estão geralmente tentando ajudar o sistema. O que pode ajudar? Primeiro, eu acho que assim, alguns pontos são fundamentais. Que a primeira questão, que é o que a gente trabalha muito, né? A gente aborda no Mães Curadas Filhos Livres, né, Laura, assim, no curso, ali no nosso programa, que é aprender a olhar para os nossos filhos na sua essência, que é a perceber o que se passa de fato dentro, né? Lá na alma desses filhos, independente da idade. Então, o que a gente precisa enquanto mães é treinar esse olhar cuidadoso, esse olhar atento e esse olhar amoroso com relação aos nossos filhos, sem julgamentos e sem expectativas. Tirar as expectativas sobre os filhos, isso vai ajudar a gente a ajudar mais os nossos filhos que estão nos dando trabalho. Tirar a expectativa de que como os filhos deveriam se comportar, né? Como que deveria ser um filho, que expectativas eu tenho sobre os meus filhos, sobre a maternidade, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, aprender a olhar os nossos filhos na essência. Um segundo ponto importante que é, quando a gente enxerga de fato, quando a gente começa a mudar o nosso olhar para os nossos filhos e enxergar os nossos filhos na essência, a gente aprende a ler, né? A gente chama assim, para onde os nossos filhos estão olhando, é uma maneira que a gente tem de dizer dentro do método, né? Quando eles têm esses comportamentos desafiadores, ou seja, qual o motivo real? O que está por trás que leva eles a agirem daquela maneira? Então, geralmente vai ter uma relação aí com dores profundas que muitas vezes estão ocultas dentro do sistema familiar, né? E aí, com esse comportamento deles, desafiador, de alguma maneira, eles estão tentando chamar a nossa atenção para que a gente olhe para algo que até então a gente não estava dando conta de olhar.
né? A gente não teria coragem de orar e muitas vezes se a gente não tivesse esses filhos nos trazendo esse desafio, a gente jamais olharia para determinadas questões, né? E por último, e talvez o ponto mais importante, assim, eu acho que eu considero mais importante, mas todos são importantes, né? Mas é um ponto muito fundamental que a gente trabalha também sempre no Mães Curadas Filhos Livres, que é ajudar os nossos filhos a perceberem o nosso amor por eles, do jeito que eles são, né? Assim, esse é um ponto fundamental e, ao mesmo tempo, assumir esse papel de adulto na relação com os nossos filhos, assumindo a responsabilidade por cuidar daquilo que é nosso ou por daquilo que talvez seja do sistema, né, que está fora de ordem e que os nossos filhos estão tentando resolver de alguma maneira ali, né, que não é responsabilidade deles, ou seja, tem algo no sistema que não vai bem, eles estão tentando mostrar aquilo pra gente e a gente assume o papel de adulto, a gente assume as rédeas e fala assim, não, isso não é da sua alçada, cuidar. Deixa que eu vou olhar para as coisas que estão difíceis no nosso sistema, sei lá, na nossa família, no meu relacionamento com seu pai, no meu relacionamento comigo mesma, está refletindo em você e que você está tentando me mostrar, né? Não precisa fazer essa conversa com o filho, mas é essa postura que a gente precisa assumir. E aí é isso que vai ajudar os nossos filhos, de fato, a ficarem livres de determinados comportamentos e repetição de comportamentos e repetição de padrões. Uhum. Acho que você trouxe vários pontos interessantes, mas eu queria fazer um convite, assim, porque eu tô vendo várias carinhas novas, e às vezes é difícil para as pessoas entenderem assim, ah, meu filho mais difícil é aquele que tem mais amor pelo sistema, que está me ajudando a olhar pelo sistema. Na prática, assim, traduz isso. O que que isso quer dizer? Ah, meu filho tem amor pelo sistema, ou então está me ajudando a olhar pelo sistema. Vamos fazer uma ponte, assim, para tirar desse conceito mais abstrato e trazer, né, para o dia a dia, assim, como é que eu percebo isso, assim, como é que isso se traduz, né, na minha vivência ali com o meu filho? Uhum. É porque, assim, quando a gente tem todo o nosso trabalho, toda a nossa abordagem, ela é sistêmica. Então, aqui dentro do sistema, todas as pessoas, elas se comunicam, né? Assim, se refletem. Então, algo que se passa dentro de mim, minhas filhas, por exemplo, hoje percebem. Então, quando eu não estou bem, minhas filhas percebem que eu não estou bem. Então, por exemplo, os filhos, né? Digamos aqui, hoje eu não estou bem, minhas filhas percebem que eu não estou bem, ou eu não tenho passado bem, e algo dentro de mim está incomodando, e muitas vezes nem eu estou me dando conta disso, e elas percebem e captam isso. Então, por amor a mim, por amor ao sistema, por amor à nossa família, elas começam a ter comportamentos que muitas vezes são desafiadores e me chamam a atenção para algo, ou me incomoda no comportamento delas, ou me desafia, ou me faz ter que olhar, gente, mas eu já tentei de tudo, já busquei tal tipo de ajuda, tal tipo de ajuda, tal tipo de ajuda, esse menino, por exemplo, não desenvolve. O que pode estar por trás? Será, né? E aí, então, esse amor, né, desses filhos, nesse momento, olharem para essa situação, né, assim, de maneira inconsciente, e por amor a essa mãe, por amor a essa família, quando eu, por exemplo, não estou bem com o pai das crianças, e aí o que acontece? Essas crianças começam a ter comportamentos que fazem essa mãe olhar para essa situação. Então, esse é o amor da criança para o sistema. Ela quer ajudar esse sistema a ficar bem, ela quer ajudar essa mãe a olhar para coisas que ela não estava dando conta de olhar. Ela quer ajudar essa mãe, esse pai a olharem para essa relação entre eles, para que eles possam, então, resolver algo, né? Só que, assim, o problema é que nessa postura, essa criança muitas vezes se sabota para fazer isso, né? E é exatamente que isso é por amor. Assim, o amor é tão grande que ela faria qualquer coisa, inclusive com ela mesma, para ver a mãe melhor, para ver a mãe mais feliz, para ver a relação de casal dos pais melhor. Né? Ficou mais Uhum. claro um pouco, assim, talvez? Ficou, Será eu que acho talvez que assim as pessoas podem entender? Ou você eu quer fico falar? pensando muito sobre isso, assim, que às vezes podem ser conceitos mais abstratos, assim, e aí pode que a gente fala assim, mas que amor ao sistema é esse, né? A gente conversando aqui, tô vendo um monte de carinha nova. Eu acho que quando você fala assim, a imagem que me vem, eu lembro quando eu entrei no trabalho, a gente fazia muito isso de dinâmica, de que a gente jogava um barbante pro outro, quem fazia parte do grupo, e montava aquela teia, assim. E a sensação de que eu tenho assim, olha, a gente tá todo mundo ali com o seu pontinho na teia.
E aí, quando às vezes a gente tem algum ponto que está destoando, é aquela pessoa que às vezes está puxando mais porque o outro está deixando cair. Então, assim, a nossa É tendência é verdade. manter o equilíbrio. Então, se tem algum filho que está te desafiando ali em algum, eu tendo a pensar assim, o que seria o contraponto, assim? Por que ele está me puxando mais daqui? Para onde que eu não estou O que está olhando? O que faltando, que eu né? não estou enxergando que ele está tentando compensar, assim, né? É como se fosse uma Uhum. dinâmica e não necessariamente, né, também está só na nossa relação entre mãe e filho, podem ter outros membros do sistema ali, algum excluído, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, a gente pode retomar depois também, que interfere nessa dinâmica, né? Então é interessante quando você traz essas três saídas, que eu acho que talvez são soluções sequenciais, não necessariamente sequenciais numa lógica de ordem, né? Mas assim, quando você fala assim, primeiro passo para fazer, deixa eu tirar a minha venda e separar o que é a expectativa que eu tinha em relação a esse filho, o que é meu filho real, né? Então eu já faço essa primeira dissociação, que aí eu já consigo ter mais clareza sobre essa relação do sistema propriamente dito, esvaziando o meu olhar daquela expectativa que eu pré-criei, né? Assim, que eu pré-concebi. É aquilo que está em mim, não que está ainda no outro, né?